Oiê, oiê, oiê. Estamos ao vivo e a cores. Tem um delay aí, tem um tempinho para começar a entrar as pessoas. Oi, olá. Oi, oi. Vamos entrando, a gente vai conversar. Fiquem à vontade para perguntar se quiserem alguma coisa. Eu vou já começar, que eu gosto de privilegiar aí quem chega no horário, quem tá aí, né, no horário junto. Então já vamos começar a conversar um pouquinho. Bem, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Amara. Eu sou psicóloga, já atuo como psicóloga há mais de 17 anos. Então já tenho aí um tempinho aí, uma bagagem. E o meu foco de trabalho é a autoestima de mulheres, que é minha grande paixão, assim, meu grande empenho é a autoestima de mulheres. Gosto muito desse tema, né? Desse nicho, que é o meu foco, que é a minha caminhada. Então, eu dedico muito tempo a esse estudo, esse tema que é minha paixão. Então, eu acho que foi a melhor coisa, assim, que foi focar. Por quê? Porque também é uma dor que eu já passei, é uma situação que eu já passei, que eu já... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Agora acho que tá melhor, né? Então, é algo que para mim é bastante importante, bastante interessante. Então, se você se identifica, se você acha que faz sentido, né, esse conteúdo, então eu falo que vocês podem aí divulgar, né, entrar em contato. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema da live. Deixa eu ver. Porque é assim, as pessoas que vão entrando depois conseguem... Deixa eu ver como que faz aqui para fixar. Não vou conseguir fixar, então deixa assim. Quem entrou, quem tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da live é sobre se você se sente capaz, qual a sua relação aí com a sua capacidade. É um tema bastante importante que tem uma relação direta com a nossa autoestima, pois muitas vezes a gente tem esse sentimento de inferioridade, acha que não dá conta, acha que não é capaz, né, por conta da nossa autoestima baixa ou frágil. Então, muitas vezes a gente fica aí enrolado com essa questão e acaba não avançando. Então, é um tema bastante pertinente, um tema bastante importante, que a gente precisa sempre estar conversando, sempre estar entendendo um pouquinho o que isso pode me prejudicar. Até essa semana eu coloquei um post sobre quantas oportunidades que você já perdeu por esse sentimento de que não é capaz, de que não ia dar conta. Então, deixa passar, né? Deixa passar essa oportunidade e acaba não conquistando, né, os seus objetivos, as coisas que para você fazia sentido. Então, é um tema bem importante. E, afinal de contas, o que é se sentir capaz, né? Qual a relação disso com a nossa vida? Né? Então, se sentir capaz como diz a frase, né? Esse sentimento de capacidade, de que eu sou capaz, de que eu dou conta, de que eu consigo, né? Então, essa ideia de que eu vou dar conta, eu posso ter dificuldade, mas eu vou dar conta, eu vou cumprir aí os desafios, vou enfrentar os desafios da vida e vou dar conta.
Então, esse sentimento de capacidade que a gente tem ou não tem, né? Ou às vezes é frágil, ou às vezes é, é grande, pode ser que seja mais, pode ser que a pessoa tenha um sentimento de capacidade muito elevado ou muito baixo, e aí tem muito relação, né, com a autoestima baixa, quando a pessoa ela tem certeza absoluta que nada vai dar certo, que ela não é capaz de fazer nada, né? Então ela pode ir lá fazer um curso, estudar bastante, mas ela fala, não dou conta, não vai dar certo, não sou capaz, não sou inteligente o suficiente, então sempre fica nessa crença e nessa ideia. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas esse sentimento de capacidade, né, é muito desenvolvido no decorrer da nossa vida, principalmente na nossa infância, na nossa adolescência e que é fortalecido na nossa vida adulta. Então, a gente cria uma ideia de capacidade lá na infância ou na adolescência, né? E leva isso para a vida adulta. Tá? Então, isso é muito comum que essa construção ela tenha sido feita lá atrás. Então, não é atual, né? Não é de agora. Então, é lá atrás. Às vezes a gente teve uma frustração, alguma situação que a gente acredita que foi de lá de trás, mas não foi, né? É algo de agora, de uma questão atual, né? E aí tá relacionado com acreditar nos nossos recursos, que às vezes a gente acredita que não tem, né? A gente acha que a gente não tem recurso nenhum, que a gente não tem capacidade, que não tem recurso, que não é capaz, e a gente fica travado e não consegue fazer nada. Então, é bem importante a gente olhar para a nossa história, para os nossos recursos, o que a gente tem de bagagem, de ferramenta que nos capacita, né? Então, eu lembro até de uma pessoa, não sei se vocês conhecem, que chama Rick Chester. É um cara, que ele começou um negócio com R$ 10 e ele vendia água. E aí ele vendia água no farol, se eu não me engano, e ele foi construindo uma proposta de negócio. E começou a falar sobre isso, né? O quanto que R$ 10 poderia virar tanto, 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 e que você poderia reinvestir no negócio, enfim. Tem todo uma maneira de entender o negócio que ele tinha, e ele não tinha, que ele tem, né? E ele não tem faculdade, ele não tem nenhuma graduação, seja bem-vinda, mas ele tinha muito conhecimento de vida, né? Então ele trazia essa capacidade, esse senso de capacidade nele era muito vivo, era muito presente, né? Então ele acreditou e ele foi muito longe, né? Ele chegou até, inclusive, ele chegou a fazer palestras em Harvard, inclusive, né? Porque ele acreditava no potencial dele. E não era nenhuma graduação que dava essa capacidade, mas sim esse acreditar, esse achar que vai dar certo, que vai ser possível, enfim, investir nisso, né? Então ele tinha muito esse olhar, de olhar muito para os recursos que ele tinha. Quais são esses recursos que ele tinha? Muitas vezes eram os recursos da vida mesmo, né? Da dificuldade. Vou beber um pouquinho de água. As dificuldades que ele teve na vida, as questões que ele passou, fez com que ele acreditasse no potencial dele, né? Então é bem interessante o quanto que ele conseguiu ir acreditando, investindo e crescendo, né? Hoje, se vocês quiserem ver, ele tem até um TED, é muito legal o TED dele, chama Rick Chester. Então é bem interessante olhar. E essas dificuldades, como eu disse, elas são construídas, né, esse senso de capacidade,
ele é construído lá na nossa infância e na nossa adolescência. Então, a gente tem que olhar lá para trás para ver como que foi a nossa infância e adolescência, para entender o porquê que a gente tem essas crenças e essa ideia de que a gente não dá conta, de que a gente não consegue, tá? Então é bem interessante olhar para trás. E muitas vezes na grande maioria das vezes, está relacionado sim com o nosso relacionamento com os nossos pais. E eu gosto sempre de dizer, né, que os pais, eles sempre fazem o melhor que eles conseguem. O melhor. Mesmo que esse melhor não seja tão favorável assim para o seu desenvolvimento, mas é o melhor que eles conseguem te proporcionar. Então, os pais, eles estão sempre dando o melhor, tá? Eu sempre gosto de falar isso, porque senão os pais sempre ficam carregando aí uma culpa que às vezes não existe culpa, né? Existe o melhor que ele pôde fazer. E a gente olhar para trás, a gente olhar para a nossa história, não significa também a gente olhar para o outro e apontar, ai, ó, você que foi culpado por essa ideia que eu tenho da minha capacidade. Não, não é isso. E sim para a gente entender, compreender e avançar. Né? A gente compreender, entrar nesse autoconhecimento mesmo e poder avançar, tá? Então, essas questões de sentir menos, de achar que não é capaz, de mesmo se dedicando, achar que não tá dando certo, que não é suficiente o máximo suficiente, né? Acha que não vai dar conta, enfim. Essas questões, elas muitas vezes estão relacionadas com pais exigentes e muitas críticas. Então, aquela relação de que nunca tá bom, sabe? Sempre tem uma exigência, sempre tem, tirou um 9, devia ter tirado 10. Né? Então, nunca tá bom, sempre tá exigindo, sempre tá cobrando, mesmo que esse filho tenha aí alguma dificuldade, mesmo que esse filho ele tenha uma dificuldade que é realmente em alguma área, por exemplo, mas aí tá sempre essa exigência, ela é muito presente, tá? Então, isso também contribui, né, essa relação com os pais, de muita exigência, de muita cobrança, né? Olá, seja bem-vinda. Essa exigência dos pais, ela contribui muito para a criança lá atrás, né, enquanto não tinha recursos aí para lidar com as questões do dia a dia, ela se sente muito incapaz e ela carrega esse sentimento de incapacidade para a vida adulta, né? Então é bem importante olhar para trás e entender um pouco. Quem sofreu muito comparações, isso também é muito comum, né? Essa questão da comparação. Então, comparar com um irmão, com um primo, com alguém que tem um destaque, né? Então, tem muitas essas comparações e a criança também se sente muito inferior e ela fica tentando chegar naquele estágio. Ou ela fica nessa luta de tentar, ou ela de fato abandona. O que a gente percebe muito, assim, né? Às vezes de abandonar, de não dar conta mesmo, e aí abandona os estudos, acha que não é capaz, então para que eu vou fazer faculdade? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, então não avança, né? Estaciona muitas vezes. Então essa questão da comparação também é bem presente. Se teve alguém na família que tem habilidades maiores do que a sua, isso também é uma questão bastante delicada. Então, se tem um irmão que tem habilidades especiais, né? Ou se tem um primo, alguém assim muito próximo, que tem habilidades muito, muito surpreendentes. Então, é como se os holofotes, né? A luz, o brilho, tá só para aquela pessoa. Então, sempre o tempo todo falando bem dessa pessoa. E aí, se eu olho para essa pessoa lá em cima, nossa, essa pessoa é demais, então eu nunca vou chegar a esse estágio,
né? Então, novamente, vem esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de que não é capaz, né? Então, também é uma das questões que pode levar aí ao sentimento de incapacidade. Também quando os pais apresentam alto rendimento, também acontece isso. Então, quando os pais apresentam alto rendimento, a criança tende também a querer chegar até o patamar, né, dos pais e não conseguir, então se sentir muito frustrada e se sentir muito incapaz, muito inferior, né? Olá, seja bem-vinda. Então, ouvir também aquelas histórias, né, não fez mais que obrigação. Essa frase é horrorosa, né, mas que infelizmente muitos pais falaram para os seus filhos, né, e acabaram gerando aí esse sentimento de incapacidade, assim, de que nada que eu faço é suficiente. Eu posso estar ali dando o máximo, né? Outro dia eu escutei um exemplo que eu achei super interessante de uma pessoa que ela tinha TDAH, que é a déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa pessoa ela já tem uma dificuldade muito grande. E aí ela celebrou porque ela tinha passado de ano, né? Tinha sido aprovada. E aí ela falou que uma pessoa da família veio e falou assim, mas você não fez mais que obrigação, porque você está comemorando, né? E hoje ela consegue entender que para ela realmente era uma grande superação, porque para ela precisava de um esforço muito grande para ela poder passar de ano, né? Para ela ser aprovada nas matérias. Então, para ela isso era bastante importante. Então, ela tinha que realmente celebrar, né? Não tinha que simplesmente achar que passou de ano, não fez mais que a sua obrigação. Então, percebe? São várias questões que podem contribuir com essas crenças que a gente carrega, que a gente não dá conta, que a gente não vai conseguir, enfim. Outra questão, assim, bastante importante aí para o meu público, que são as mulheres, é a questão dessa sociedade que a gente vive, né, a sociedade machista, em que a mulher praticamente não tem voz, a mulher, ela sempre foi vista como inferior ao homem, até hoje isso ainda acontece. Então, esse sentimento de inferioridade, ele também não vem à toa, ele vem de um histórico. Até mesmo as crianças, né, ainda carregam uma ideia de que a menina é comportadinha, fica quietinha, boazinha. E o menino não, o menino ele brinca, ele corre, ele anda. Então, ainda existe essa comparação muito grande e a gente carrega, né? Então, a menina tem que ficar quietinha, não tem que colocar a sua posição, o seu posicionamento. Então, ainda nós carregamos essa ideia dessa sociedade, né? Dessa educação aí. Boa tarde, oi, tudo bem? Ainda carregamos, né, essa ideia de que a menina, de que a mulher não tem voz, de que a mulher não tem espaço. E aí ela também acaba tendo essa ideia de que ela não é capaz, de que ela não vai dar conta, de que mas esse cargo é muita coisa, assim, não vou conseguir, não vou dar conta. Então ainda a gente carrega, né, essa ideia de que não dá conta. Então, essa sequência de questões que podem contribuir com a nossa ideia de que a gente não dá conta, de que a gente não é capaz, né? Oiê! Então, a gente ainda carrega muito isso, percebe? Então, tem várias questões aí que tá na nossa infância, na nossa adolescência também, que a gente carrega para a vida adulta e acaba empacando, né? A gente acaba não avançando, não conseguindo avançar por não se sentir capaz. Então, quando a gente não se sente capaz, a gente nem
dar o primeiro passo muitas vezes, né? A gente fica muito ali atrás, fica muito sem conseguir avançar. E aí a gente vai criando essas crenças negativas que foram fortalecidas de alguma forma, né, na infância. E aí é muito interessante também, acho que é importante falar que quando a gente, por exemplo, vamos supor o exemplo que eu dei dos pais que são muito rígidos, que nada tá bom, tá sempre ali pressionando, falando que a pessoa não fez mais que obrigação, que tinha que fazer e tal. Tudo isso que ela escuta, o que é falado, ele não é necessariamente um trauma para a pessoa, porque isso vai depender de como a pessoa vai internalizar aquela situação. O que é delicado é que quando isso é escutado, isso é vivido na infância, a criança ela não tem ferramentas, ela não tem como lidar muito com isso. Então, para ela é uma grande verdade. Então, se ela escuta, você é burro, né? Ou se ela tem um pai muito exigente, ou se, não fez mais que obrigação, isso vira uma verdade lá na infância. Entende? Então, a gente traz para a vida adulta essa ideia de que não é capaz, de que não dá conta, de que não dá conta, de que não vai conseguir realizar, né? E muitas vezes a gente entra naquela ideia de evitar, né? Então, nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Nem vou tentar, porque não vai dar certo, né? Não vai dar certo, eu já tô vendo, né? Nem vou tentar. Então, empaca novamente, né? Tem aquele sentimento de que não dá conta. E é uma crença, se for, por exemplo, se a pessoa ela tiver uma autoestima elevada, uma autoestima alta, o que pode acontecer? Ela estabelecer também ideias de que ela tem muitos recursos, de que ela é muito capaz, de que ela dá conta de tudo, e aí se frustrar muito porque não dá conta. Isso também tem um reflexo na educação, de que tudo é lindo, né? Tudo é lindo, tudo que o filho faz é lindo, tudo é maravilhoso, é aquela coisa muito exagerada também, né? Algo muito que reforça muito a ideia. E aí, quem tem autoestima baixa, quem não viu o vídeo sobre autoestima alta, né? Quem não viu, vale a pena ver, porque muitas vezes a pessoa ela ancora a sua autoestima em alguma questão, em alguma situação. Então, ela se sente às vezes muito, muito capaz e às vezes não tem recurso para isso. Isso é uma questão. Outra questão é quando tem uma autoestima mais frágil, muitas vezes ela carrega a crença de que ela não dá conta, de que ela não tem recurso, então ela tem menos recurso do que os outros, ou que ela tem menos recurso do que uma prova, do que uma situação que ela vai passar. Ela sempre acha que tem menos recurso, ela sempre acha que estudou pouco, né? Mesmo que depois o resultado seja favorável. Né? Eu tinha muito isso, assim, eu sempre falava, não sei nada, vou tirar zero, não sei o que, era uma lamúria, assim, e os meus amigos até ficavam muito bravos comigo, porque depois eu acabava tirando uma nota boa, mas depois da outra prova eu tinha esse mesmo sentimento, e não era uma coisa que era sabe, perdi a palavra agora, mas para achar que, não sei, né, que o outro acha que eu não sei. Não, de fato, eu acreditava que eu não era capaz, eu acreditava que eu não dava conta, né, e aí ficava muito nessa ideia de que, não vou conseguir, não vai dar conta e tal.
né? Então, quando a pessoa ela se sente incapaz, né? Por exemplo, uma pessoa que se sente intelectualmente inferior, muitas vezes ela nem presta o vestibular. Então, ela nem chega a testar, a verificar se ia dar certo ou não, né? Porque ela carrega aquilo tão forte que ela não dá certo, que ela nem presta o vestibular, nem faz a prova, né? Se tem uma vaga lá, uma vaga interessante, ela olha e fala, mas vai ter gente melhor do que eu, então nem vou, nem tenta, nem vai. A Vânia tá falando, ah, sim, não é para se vitimizar, é no sentido real, é exatamente isso que eu quis dizer, né? Eu não estava ali me vitimizando, né? Assim, eu não sei, não sei o quê. Não, eu realmente tinha uma ideia de que eu não sabia, de que eu tinha estudado não era suficiente, né? Então eu acabava entrando muito nessa ideia de que não é possível e tal, né? Quando, por exemplo, a gente se sente é, muito a nossa autoimagem está muito deturpada, com uma ideia muito ruim, né? Por exemplo, eu tinha uma ideia muito de, eu sou muito feia, eu sou horrorosa, eu sou uma aberração, né? Assim, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me olhar. Então, logo eu nunca tentava, eu nunca nem tentava conversar com alguém diferente, né? Me aproximar das pessoas e acabava entrando naquela ideia que eu às vezes costumo falar no consultório, que é a profecia autorrealizadora, né? Eu aquela crença ela é tão forte, que eu reforço o tempo todo aquela ideia de que não vai dar certo, e aí não dá certo e a gente fala, tá vendo? Eu não falei que não deu certo? Eu não falei que não ia dar certo? Então a gente entra muito nesse ciclo, né, de que não vai dar certo, não vai dar certo, e aí realmente não dá certo, a gente fala, não falei que não ia dar certo, mas a gente acaba contribuindo para que aquilo não dê certo, né, contribuindo para que aquilo não aconteça. Então, é bem interessante a gente olhar e olhar para trás, né? Olhar como que funcionam minhas crenças. Será que eu sou assim? Será que eu tenho uma ideia de que eu não vou dar conta? Né? Que eu não sou capaz? Né? Tem um monte de coraçõezinhos aí. Eu acho que tem bastante gente que acredita isso, né? Que traz essas crenças, né? Que não vai dar conta, que não é capaz, né? Ou mesmo quando estuda bastante, ainda tem uma ideia de que aquela ideia do impostor, ainda eu vou fazer uma live ou um vídeo sobre isso, né? Que é aquela ideia do impostor de fraude, né? Se alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, que eu tenho todo esse tempo de formada, que eu tenho todo esse tempo de estudo, mas eu não sou boa no que eu faço. Então, sempre essa ideia, esse medo, parece que alguém vai descobrir que eu não sou boa, né? E fica com essa neura que carrega, né? Que são muito dessas crenças que a gente carrega, que a gente traz lá da nossa infância até aqui. Por isso que precisa se desafiar. Por isso que a gente precisa tá sempre se desafiando e para poder enxergar e falar assim, opa, peraí, eu dou conta sim, né? Aquela ideia que eu achava que eu não ia dar conta, eu dou conta, né? Então entrar, tentar olhar, né, para nossa história, perceber quais são as minhas forças e as minhas fragilidades, que eu preciso melhorar e o que eu já tenho, porque todo mundo tem potencial, né? Porém, a gente acaba não botando fé, né? E é natural, qualquer pessoa que comece algo, é natural que essa pessoa não saiba exatamente se vai dar conta ou não, né? Não tem uma certeza absoluta. O cara que vai correr 100 metros a primeira vez, ele não tem a certeza absoluta que ele vai bater lá uma meta de tempo, de X tempo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui atender no consultório,
a gente atende no 5º ano, né? No 4º ano eu fiz triagem, mas o primeiro atendimento mesmo eu fiz no 4º ano no 5º ano de psicologia, na clínica. E eu ficava morrendo de medo que viesse uma pessoa que tivesse alguma deficiência. Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, não pode ter nenhuma deficiência. Essa pessoa não pode ter nenhuma deficiência, nenhum defeitinho, né? Nada, porque senão eu acho que eu vou chorar com a pessoa. E eu ficava desesperada. E aí eu fui conversar com a professora, né? Eu falei, professora, eu tô nervosa porque se a pessoa tiver alguma deficiência, não vai dar certo. E aí a professora super tranquila, né? Super lúcida. Ela pegou, olhou pra mim e falou, Eliane, se essa pessoa tiver alguma deficiência, tiver algum defeitinho, tiver alguma dificuldade, você vai ser a melhor pessoa para atender essa pessoa. Você vai ser a melhor profissional para atender essa pessoa. E aí fez todo sentido. Eu falei, poxa, é verdade, né? É verdade. E aí depois veio o pavor da pessoa chorar ou não, né? Ah, meu Deus, e se chorar? E aí a minha primeira paciente, ela chorou a sessão inteira, né? Ela chorou a sessão inteira e eu fiquei super tranquila, eu acolhi. Essa pessoa sentiu super bem, ela ficou super à vontade, inclusive falou que ela relatou coisas ali naquele atendimento que ela nunca tinha falado para ninguém. Entende? Então isso é a gente confiar, né? A gente confiar no que a gente estava fazendo ali, né? Eu estava ali há 5 anos estudando, era o meu primeiro atendimento. Mas eu precisava apostar, porque se a gente não começa, não aposta ali na nossa capacidade, a gente não vai para frente, acaba ficando preso a essas ideias, né? Essas crenças que a gente teve ali lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, de que não era capaz, e a gente traz até hoje, né? Traz até os dias atuais, né? Então, quanto mais a gente aumenta o nosso grau de desafio, mais a gente se sente capaz. Percebe? Mas a gente, olha, isso aqui eu acho que eu não dou conta. Isso aqui eu acho que eu não dou conta, né? Mas isso aqui eu dou conta. E aí eu vou até ali e eu percebo, e eu sinto, e eu vejo o resultado, falo, opa, consegui até aqui, então agora eu já consigo até aqui. Então, ir escalando e colocando desafios, né? Por exemplo, fazer vídeo. Há um tempo atrás, para mim, era um desafio, né? E hoje é super tranquilo. Eu não tenho dificuldade mais de fazer vídeos. Então, isso é muito de colocar esses desafios e enfrentando os desafios e crescendo. E crescendo e trazendo, se fortalecendo também, né? Para que você consiga avançar, né? Então, é bem importante a gente estar sempre avançando, sempre se desafiando, acreditando um pouco no nosso potencial, olhar para nossa, eu falo que a gente tem que olhar para a nossa caixinha de ferramenta, né? Quem fala muito isso tem até um texto muito bonito do Mário Quintana sobre a nossa caixa de ferramentas. E às vezes a gente não acredita muito, né, que a gente dá conta, que a gente vai superar aquele desafio. Então a gente precisa abrir a nossa caixa de ferramentas e olhar para todos os recursos que nós temos, tudo que a gente já superou lá atrás, que fez com que a gente chegasse até onde a gente está hoje. Então, olhar para essas ferramentas, olhar para o que eu tenho, para o que eu trago, né, o que eu trago na minha vida e que vai além de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já comprei de livro, de cursos, vai além. Vai além de uma abordagem, por exemplo,
né, na área da psicologia, vai muito além, porque tem a ver com a minha história de vida e como eu estou lidando com cada situação que tem passado na minha vida. Essas são as ferramentas que eu tenho. Então, acreditar, apostar muito nas nossas ferramentas, nisso tudo que eu tenho que me torna capaz. E às vezes a gente tem dúvida, sim. Ter dúvida faz parte, né? Você acha que eu tinha certeza absoluta que esse primeiro atendimento ia ser legal, que ia ser muito bom? Não tinha essa certeza absoluta, mas eu precisava apostar, né? O primeiro trabalho que eu tive também na área da psicologia, eu sou formada há 17 anos. Quem não me conhece, eu sou formada há 17 anos. E o primeiro trabalho que eu tive na área de psicologia, eu me formei e logo eu consegui esse trabalho. Eu passei na seleção e eu ficava assim, nossa, mas como que eu passei todo esse processo seletivo, né? Será que tá certo isso mesmo? Eu ficava duvidando, sabe, da minha capacidade de ter passado num processo seletivo recém-formada. E quando eu fui para o território, que era um projeto social, então a gente trabalhava muito em loco, né, no território mesmo, eu ficava bastante insegura, eu falava, nossa, mas será que eu vou dar conta? Mas não será que eu vou dar conta? Apostando, porque eu dei esse passo. Então, dar esse passo, começar, a Vânia está perguntando qual o seu nicho e abordagem. Adoro ouvir o que você fala. É muito calma e verdadeira. Obrigada, muito obrigada. O meu nicho é autoestima para mulheres e a minha abordagem é humanista, tá? Em outra oportunidade, quem sabe eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Mas obrigada aí pelo comentário. Então, é bem importante, voltando aí à questão da capacidade, dar esse primeiro passo. Dar o primeiro passo. Essa semana eu coloquei um post sobre quantas oportunidades que a gente perdeu por não se sentir capaz. Quantas oportunidades, né? Muitas às vezes, né? Muitas oportunidades que a gente perde porque a gente fica inseguro e fala, putz, não dou conta, não dou conta, não dou conta, e nem tentou. Nem tentou. A gente precisa tentar, precisa dar esse passo, né? Para ver se dá conta ou não. Né? Como que eu não, eu costumo falar, né? Não é você que se avalia, o outro que vai avaliar se você é capaz ou não. Né, o outro que vai falar, né? Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que chegam e falam, ai, mas eu não sei se eu sou capaz. Olha, vou te dizer que não tem ninguém bonzinho aí não no mercado de trabalho. Ninguém contrata o outro porque achou ele legalzinho, não. Né? Contrata porque sentiu que o outro é capaz. Né? Ninguém elogia porque é bonzinho, não. Né? Tá falando, nossa, você fez um ótimo relatório, nossa, o seu grupo foi muito bom, nossa, o seu atendimento, a pessoa tá muito melhor. Então a gente precisa confiar em todos esses estímulos e ir atrás, né, do que a gente é capaz, né? E a gente só vai descobrir isso fazendo. Só descobre fazendo. Não tem outro caminho que não a ação. É através da ação que a gente, inclusive, consegue identificar o que a gente precisa melhorar. Ah, tá, então é isso aqui que eu preciso melhorar, então eu vou atrás disso aqui que eu preciso melhorar. Não, mas isso não me faz incapaz, não me faz incompetente, né? Porque é muito essa ideia, eu sou incompetente, eu sou horrível, eu não sei nada, é muito esse discurso. Então é bem importante a gente olhar pelo o que a gente tem de recurso, o que a gente tem de ferramenta, o que a gente dá conta, o que eu não dou conta, eu preciso melhorar, e tá tudo bem. E tá tudo bem, segue o baile, né? Vamos seguir
criando, fazendo, enfim. E aí tem um ciclo aqui que ele ajuda a gente a entrar, né, nesse aspecto mais positivo, né, ajuda, contribui para que a gente se sinta mais capaz e que dê mais certo. Então, eu vou contar para vocês e depois vou colocar um exemplo para que a gente entenda um pouquinho melhor do que eu estou dizendo. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água aqui. Sol pra caramba, né? Bem, então o ciclo da capacidade, vamos dizer assim, que é um ciclo da capacidade. Qual que é a primeira coisa desse ciclo? Primeira coisa é a gente acreditar que é capaz. Acreditar botar fé mesmo. Vou tentar, vou botar fé nesse projeto que eu quero fazer, independente de que projeto seja, tá? Seja passar no vestibular, seja criar um negócio, seja entrar num projeto que eu quero muito, né? O que for, acreditar. Primeiro, acreditar no potencial. Segundo, ir para ação. Tem que ir para ação. Não dá para a gente ficar mergulhado, né? E a gente fica, não porque a gente quer, lógico, tá? É uma questão inconsciente mesmo, que a gente fica aí mergulhado nessas crenças de que, eu não posso, eu não dou conta, eu não vou conseguir, e fica muito ali e paralisa. Isso paralisa. Então, se a gente primeiro acredita que vai dar certo, que é capaz. Segundo, parte para ação. Então, faz. Vai, até coloquei no meus stories. Vai e faz. Então, acredita e começa. Dá o primeiro passo. Eu não consigo. Não, o primeiro passinho. Não precisa ser grandioso. O primeiro passo. Identifica o que você sabe e o que você não sabe. Isso é bem importante. Porque em tudo que a gente faz, tem algo que a gente domina, tem algo que a gente tem mais dificuldade. E tudo bem, isso faz parte. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Vai ter algo que a gente domina e faz de olho fechado, e vai ter algo que a gente vai ter dificuldade. Então, identifica o que você faz com facilidade e o que você tem dificuldade, tá? Confia na capacidade de resolver o que você não sabe. Então, confiar nessa capacidade de resolver o que não sabe é bastante importante, porque você vai investir energia em resolver o que você não sabe. Você vai investir energia e vai conseguir conquistar. E aí, na sequência, você acaba ampliando sua habilidade e a sua humildade. E aí você chega no objetivo. Então, esse é o ciclo da capacidade, tá? Que vou repetir para vocês, que é crer que é capaz, tá? Partir para ação, então fazer algo, né? E eu acho que tá fazendo sentido que o povo tá colocando coraçãozinho aí. Identificar o que você sabe e o que você não sabe. Confiar que é capaz de resolver o que você não sabe, tá? E ampliar sua habilidade e humildade, chegando aí num objetivo, tá? Então, esse é o ciclo. Então, vamos lá, vamos pensar em um exemplo. Vamos supor que eu queira entrar numa empresa, que é uma meta minha entrar, sei lá, no Google, né? O povo fala muito que é uma ótima empresa o Google, né? Então, eu quero entrar no Google. E aí, primeiro, eu preciso
olhar que vaga, tudo isso, né? Antes de a gente começar esse ciclo, a gente entender, né? Tem vaga para milagre? Posso estar almejando uma empresa que nem tem vaga para psicóloga, por exemplo, ou para outra área, né? Então, eu quero entrar lá naquela empresa. Então, primeiro, eu preciso acreditar que é possível. Acreditar nas minhas ferramentas, em tudo que eu já aprendi até hoje, em tudo que a vida me ensinou também até hoje. Então, acreditar em todo esse processo, tá? Eu acredito. Vou partir para ação. Então, eu vou lá no LinkedIn, de repente, pode ser através do LinkedIn ou outras ferramentas, mas eu vou partir para ação. Eu vou lá conversar com representantes da empresa, né? Catiana, que estava por aí, não sei se ainda tá. Catiana ela faz uma capacitação sobre LinkedIn que é maravilhosa. E aí ela dá algumas dicas de conversar com pessoas dessa empresa que você tem interesse em trabalhar, você ir lá conversar, então você partir para ação, começar a se movimentar para aquela ação, para que aquilo aconteça. Aí vamos supor que você é chamado para uma seleção, você é chamado para participar de uma seleção. Então você identifica o que você sabe, o que você não sabe, seja verdadeiro. Né? Isso é muito importante também, né? Mentir, falar que sabe uma coisa que não sabe, também é extremamente ruim, né? Extremamente algo que prejudica muito a sua trajetória. Então, você identificar o que você sabe, o que você não sabe, né? Poder resolver, né? Então, vamos supor que você seja contratado. Então, peraí, será que eu preciso fazer algum curso? Ou eu preciso conversar com os meus colegas de trabalho e falar que isso aqui eu não sei, se eles podem me ajudar, contribuir, né, nesse desenvolvimento. E aí logo, e aí a gente vai confiar no que a gente não, confiar na capacidade de resolver o que não sabe. Então, confiar, pedir ajuda, ir atrás, querer resolver, querer avançar. A gente precisa querer avançar para poder avançar, né? Para poder ir além, ir para frente, né? E logo a gente amplia as habilidades, percebe? É na ação que a gente vai ampliando as habilidades. E a humildade também, quando eu falo para o outro que eu não sei, que eu preciso de um apoio, que eu preciso de uma ajuda. Tá? Então, eu consigo ampliar a minha visão quando eu faço esse ciclo. Quando eu consigo concluir esse ciclo, né? E pode ser, gente, ações muito pequenas, né? Ações muito pequenas pode ser, né? Eu fiz uma live passada que foi sobre, acho que foi que eu falei sobre comparação, né? Que se a gente se compara, nunca tá bom, nunca tá suficiente, nunca tá suficiente. Então, se eu fiz até aqui, eu já tenho alguma bagagem. Né? A gente precisa reconhecer as nossas capacidades, né? Nosso potencial. E o nosso potencial, gente, é diferente de habilidade. Habilidade é o que eu já sei, é o que eu já manjo, já domino, né? Já estou dominando aqui, isso aqui eu já sei. Isso é uma habilidade. O potencial é o que eu tenho de recursos para chegar até ali. Então, eu tenho potencial, né? Muitas vezes a gente nem enxerga o nosso potencial, mas a outra pessoa vem e fala, olha, você tem potencial para isso, né? Você tem capacidade para isso. E às vezes até surpreende, né? Você fala, nossa, uma vez eu fui promovida, né?
na verdade, fui indicada gerente de um projeto que eu trabalhava, e a ONG que eu trabalhava, assim, topou na hora e eu fiquei, assim, assustada. Falei, nossa, mas onde que eles enxergaram liderança? E depois eu fui perceber o quanto que realmente eu era líder dentro daquela equipe e que tinha algumas coisas que de fato eu não sabia, que eu precisava aprender, principalmente a questão administrativa do projeto, né? Questões de financeiras, enfim, que eu tive que aprender, mas eu tive apoio também, e outras questões que eu dominava. Então é bem isso, né? A gente conseguir identificar e não entrar, mergulhar. Eu digo que o pensamento, a gente não tem controle. O pensamento ele vem. Porém, a gente tem como evitar o mergulhar, né? Então, mergulhar naquele sentimento de eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não isso, eu não isso, e fica, né? Fica naquela lamúria. Então, sair daquela posição e ir para ação. Começar a agir faz a roda girar, faz pegar impulso, faz as coisas acontecerem. Tá? Então, esse foi o recado aí. Eu espero que vocês tenham, eu espero que tenha contribuído aí para a discussão, para a reflexão de vocês, se vocês se acham capazes ou não, né? Então, refletir um pouquinho, partir para ação, né? Sabe aquele projeto que você está pensando aí? Você você está pensando? Coloque em ação. Coloque em ação hoje. Hoje, não amanhã. Hoje. Qual que é o passinho que você consegue fazer hoje? Que você consegue colocar em ação hoje? Hoje, agora, ó, são 15h53, tá quase terminando a live. Mas a partir de encerrar essa live aqui, o que eu consigo colocar em prática? Mesmo que seja pequeno, tá? Espero que vocês coloquem em prática, né, e que façam reflexões a partir dessas conversas que a gente está fazendo, que eu acho que é bastante positivo, eu acho que traz muitos elementos, né? O processo psicoterapêutico, ele é maravilhoso, mas às vezes uma frase, uma palavra que a gente escuta já faz todo sentido, né? Então eu espero ter contribuído para vocês. Se vocês puderem depois deixar comentário, falar como que foi para vocês, para mim é bastante importante, né? Um feedback que para mim é importante. Então, se vocês puderem depois falar um pouquinho, corações também ajudam, que aí já me fala que eu tô indo no caminho, né? Nessa missão, que é cada dia mais conversar sobre autoestima, sobre todas essas questões que envolvem a autoestima, e hoje foi sobre sentir capaz, que está relacionado com a autoeficácia, essa alto valor, né? O valor que eu sinto, como eu me sinto, se eu me sinto capaz de fazer as coisas ou não. Então, quem entrou agora, a gente já está bem no finalzinho, então eu sugiro que depois assista a gravação, que tem muito conteúdo aí. Se quem quiser olhar, né, entrar no meu Instagram, olhar todos os outros vídeos, os outros textos que podem contribuir aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa semana para todos. Quinta-feira tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado pela presença também de todos, tá bom? Boa semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau.